Queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje nós iremos estudar a lição de número 4, que tem como título O Espírito que nos guia para além das fronteiras. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos capítulo 16 e versículo 5, e nos diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Em outra versão, diz assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia mais. A verdade prática nos diz assim: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Então nós vemos que a ação do Espírito Santo, ela não é somente para guiar, mas também para impedir o avanço de uma determinada ação quando não é da sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo, além de guiar, além de direcionar, além de conduzir, ele também impede as nossas ações quando necessário. Então, como é que ele faz isso? Abrindo e fechando portas. Nós vamos ver lá na frente que Paulo e os seus amigos foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, naquele momento, fechou a porta e impediu que eles avançassem para uma determinada região, para uma região a qual Paulo já tinha traçado. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo nos conduz além de nossas limitações humanas para cumprir o propósito divino. E assim como guiou os apóstolos por caminhos inesperados, ele ainda hoje dirige os passos de cada crente fiel. Então, quando nós nos rendemos à sua direção, quando nós entregamos o controle das nossas vidas nas mãos do Espírito Santo, ele nos guia, ele nos direciona e ele também nos impede de fazer alguma coisa quando não é da sua vontade. Então nós vemos que dessa forma nós somos capacitados a alcançar algo que jamais alcançaríamos por nossas próprias forças. Então nós vemos aqui a importância da ação do Espírito Santo na condução desse trabalho evangelístico para além das fronteiras daquela cidade. Além das fronteiras geográficas, fronteiras também culturais, porque quando Paulo foi para aquela região da Europa, além de existir fronteiras e barreiras físicas, geográficas, existiam também barreiras culturais, né? Um novo povo, uma nova língua, uma nova cultura, uma nova etnia, um novo costume, novos hábitos. Mas nós vemos que quando o Espírito Santo conduz, direciona, as coisas fluem, as coisas dão certo. Bom, introdução. O livro de Atos registra como o Espírito Santo guiou os apóstolos além das fronteiras conhecidas. E eu quero aqui fazer uma pausa para explicar o significado desse termo aqui, fronteiras, porque nós sabemos que fronteira significa um limite, né? Um limite que faz a separação entre
regiões, ou seja, que faz a separação entre a cidade A e a cidade B, entre a nação A e uma nação B. E nós vemos que o Espírito Santo conduziu os apóstolos para além das fronteiras conhecidas, porque ele queria, Paulo e os demais apóstolos queriam continuar ministrando ali na região da Ásia, mas o Senhor os conduziu para além dessas fronteiras da Ásia. O Senhor queria que o Evangelho de Cristo fosse propagado, espalhado para o continente europeu e os conduziu para um novo caminho, para uma nova rota de evangelização. Então, nós vemos que após Pentecostes, a igreja em Jerusalém enfrentou perseguição, o que dispersou, ou seja, fez com que os crentes se espalhassem, e à medida que eles iam se espalhando, o evangelho também ia se espalhando. Ou seja, o evangelho ia alcançando novas regiões. Paulo e seus companheiros foram instrumentos dessa expansão, conduzidos pelo Espírito em cada passo da jornada missionária. Então, nós vemos, irmãos, que Atos 16 apresenta Paulo na sua segunda viagem missionária. E nós vemos que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e Bitínia, até receber a visão do Macedônio. Ou seja, ele recebe uma visão do Macedônio, a qual ele diz: nos ajuda. E nessa visão que ele tem de um homem macedônio pedindo socorro, pedindo ajuda, ali Paulo entendeu a necessidade de propagar o evangelho para a região da Macedônia, para a região do continente europeu. Aí diz aqui, esse redirecionamento divino levou o evangelho à Europa pela primeira vez, revelando que o Espírito é o verdadeiro guia da missão cristã. Então, do ponto de vista humano, ou seja, na perspectiva de Paulo, ele queria propagar, disseminar o evangelho na região da Ásia e Bitínia. Mas, guiado pelo Espírito Santo, ele entendeu a necessidade de fazer uma mudança de rota. E ao invés de ir para a região da Ásia, ele foi para a região da Europa. E ele teve esse entendimento, ou seja, a sua visão se abriu, ele conseguiu enxergar a partir dessa visão que ele teve com o homem o homem a visão do macedônio, ou seja, do homem macedônio. E aí então ele entendeu que era necessário fazer essa mudança de rota. E nós vemos aqui a importância de dar liberdade para que o Espírito Santo possa guiar os nossos passos e determinar as nossas decisões. Tópico 1. Direção do Espírito. O Espírito que guia. O Espírito Santo agiu ativamente na jornada de Paulo. Então, irmãos, o Espírito Santo agiu ativamente na jornada de Paulo, impedindo caminhos que pareciam lógicos, como a Ásia e a Bitínia, e direcionando a equipe com precisão divina rumo à Macedônia. Então, nós vemos aqui a importância de ouvir a voz do Espírito Santo, porque na lógica humana eles deveriam ir para a Ásia. Possivelmente o caminho, a rota já estava traçada. A rota era aquela. Esse era o caminho ao qual eles deveriam seguir. Mas
nós vemos que eles tiveram sensibilidade à voz do Espírito Santo e acabou dando liberdade para que o Espírito Santo redirecionasse a rota. E nós precisamos ter esse entendimento de que o Espírito Santo, ele consegue ver com seu poder de, onisciência, onipotência, onipresença, ele consegue determinar, consegue visualizar aquilo que nós não conseguimos. Então, ele sabia que aquele era o momento certo, era o tempo determinado para que eles pudessem propagar o Evangelho de Cristo na Europa e redirecionou a mensagem. Redirecionou o caminho, a rota. E vemos que o fruto, desse redirecionamento foi positivo e a prova de que o Senhor estava nesse negócio. Portas abertas e fechadas. Então, como eu falei no início da aula, como é que o Espírito Santo ele nos impede? Como é que ele trabalha? Então, ele permite que portas se abrem e permite também que portas se fechem. Deus não apenas abre portas, mas também fecha caminhos para conduzir ao lugar certo. Reconhecer a voz do Espírito exige sensibilidade, obediência e disposição disposição para mudar de direção quando ele assim determinar. Então, nós precisamos ter sensibilidade para ouvir, e é por isso que em nossas orações a gente precisa pedir sensibilidade espiritual, que os nossos ouvidos espirituais estejam aguçados, preparados, aptos para ouvir a voz do Espírito Santo. Mas nós precisamos ouvir e obedecer, porque eu tenho a opção de ouvir e não obedecer. Mas nós vemos que com Paulo e os demais apóstolos, eles, além de ouvirem, identificarem a voz do Espírito Santo, eles também obedeceram. Então nós vemos a importância de ouvir e obedecer. Porque quando eu obedeço à voz do Senhor, eu estou abrindo mão da minha vontade para que a vontade do Espírito Santo seja realizada, para que a vontade do Espírito Santo seja satisfeita, seja determinada, estabelecida com sucesso. Tópico 2. O poder do Evangelho. A chegada em Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia. E a chegada dos apóstolos em Filipos marcou um momento decisivo na missão apostólica. Guiados pelo Espírito Santo, Paulo e Silas alcançaram uma nova região com a mensagem transformadora de Cristo. Então, nós vemos que ao chegarem ali, eles procuravam uma casa de oração e encontraram à beira de um rio algumas mulheres. E ali eles começaram a pregar, a falar do Evangelho, a pregar o amor de Cristo. E durante essa mensagem, durante essa ministração, uma mulher por nome Lídia, uma comerciante de púrpura, abriu seu coração ao ouvir o Evangelho. A Bíblia nos fala, lá em Atos, capítulo 16 e 14, que o Senhor lhe abriu o coração para que ela entendesse ao que Paulo dizia. Então, ela abriu o seu coração ao ouvir o Evangelho. E nós vemos que ela foi, portanto, a primeira convertida na Europa. Sua casa tornou-se base da nova comunidade cristã, demonstrando como o poder do Evangelho
transforma vidas e abre portas inesperadas. E o que é que nós podemos aprender a partir disso daqui? Que, assim como Lídia, quando nos abrimos ao Espírito, o Evangelho transforma a nossa vida e nos torna instrumento de bênçãos para outras vidas. Então, através da vida de Lídia, né, portas foram abertas para a propagação e para que o alcance do Evangelho fosse maior. Né? Nós vemos que a casa de Lídia tornou-se base da nova comunidade cristã. E isso possibilitou que o alcance do evangelho fosse maior e tomasse uma proporção mais abrangente e alcançasse mais pessoas. Então nós podemos ver aqui, a partir da vida dessa mulher, que a conversão é obra do Espírito Santo. Enquanto Paulo estava pregando, ministrando, espalhando o Evangelho de Cristo, aquela mulher foi alcançada. E aí, agora a gente passa a entender melhor que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto Paulo estava ministrando, pregando, falando do amor de Deus, aquela mulher foi alcançada. A Bíblia fala que o Senhor lhe abriu o coração. Então nós vemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então a conversão, a transformação é obra do Espírito Santo. E nós vemos que uma vida transformada torna-se instrumento para a propagação do Evangelho. Foi isso que aconteceu na vida de Lídia. A sua casa tornou-se base da nova comunidade cristã na Europa. Então, a primeira igreja na Europa começou dentro de uma casa, da casa de uma mulher que abriu o seu coração para ouvir a voz de Deus. Terceiro tópico fala sobre fé e louvor no sofrimento. Pois bem, Paulo e Silas na prisão. Mas antes de nós falarmos sobre Paulo e Silas na prisão, é preciso uma contextualização, ou seja, por qual motivo Paulo e Silas foram parar na prisão? Bom, quando eles chegaram ali ministrando naquela região, existia uma mulher com um espírito de adivinhação, que dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia afirma que ela fazia essa afirmação constantemente, ou seja, por várias vezes ela fez essa afirmação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, teve discernimento. E ele percebeu que aquele espírito era um espírito maligno. Então Paulo repreendeu aquele espírito maligno e a Bíblia afirma que na mesma da hora aquela mulher foi liberta daquele espírito de adivinhação. E tem um detalhe importante que nós precisamos se ater. É que quando ela afirmava que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo, ela estava mentindo? Não, de maneira alguma. Ou seja, era verdade. Eles de fato eram homens, servos do Deus Altíssimo. Mas nós vemos que essa verdade ela era proveniente de uma fonte demoníaca. E aqui está o X da questão.
O cristão, ele precisa discernir o espírito. Porque aquele espírito que revelou aquilo, aquela mulher, que revelou esse detalhe acerca da vida daqueles homens, aquela mulher era um espírito maligno, um espírito demoníaco. Então, nós precisamos entender que nem toda manifestação espiritual vem de Deus. Aquela afirmação daquela mulher era verdadeira, mas ela não era proveniente de Deus, ou seja, aquela manifestação espiritual não vinha de Deus. Não, nós precisamos ter essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus e saber reconhecer quando é Deus e quando não é Deus. O apóstolo Paulo teve esse discernimento e ele entendeu que aquilo dali não era de Deus. E quando ele repreendeu aquele espírito maligno, aquele espírito de adivinhação, aquela mulher, a Bíblia afirma que ela automaticamente ficou liberta daquele espírito. E aqui gerou um problema. Por quê? Aquela mulher ela gerava um determinado lucro para os seus donos, porque a partir do momento que ela adivinhava, que ela descobria coisas da vida das pessoas, as pessoas pagavam aos seus donos. Então, perceba que isso era algo lucrativo, era algo que gerava lucro para o dono ou para os donos daquela mulher, para o dono daquela mulher. E por conta disso, eles não gostaram. Porque imagine, o espírito maligno foi repreendido, a mulher agora liberta não consegue mais fazer adivinhações. E sem adivinhações, sem lucro. E isso gerou um desconforto para aqueles homens, de modo que eles acusaram Paulo e Silas de estar promovendo problemas com a população, ou seja, eles estavam causando um caos público. Isso foi o que eles falaram e relataram. Levaram aqueles homens, levaram Paulo e Silas, e o que foi que eles fizeram com eles? Humilharam publicamente. Então, nós vemos que, mesmo acorrentados e feridos, e aqui agora sim a gente começa a falar de Paulo e Silas na prisão, porque agora trouxe o contexto e agora você consegue entender melhor sobre Paulo e Silas na prisão, o motivo pelo qual eles foram parar na prisão. Então, eles foram parar na prisão porque repreendeu um espírito de adivinhação, porque Paulo repreendeu o espírito de adivinhação em uma mulher. Então, eles foram parar na prisão. E nós vemos que, mesmo acorrentados e feridos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus à meia-noite. Sua fé inabalável transformou a prisão em um lugar de adoração e testemunho poderoso. E nós vemos aqui o poder do louvor nas adversidades. O louvor genuíno no sofrimento liberta não apenas o espírito, mas abre portas sobrenaturais. Os outros prisioneiros ouviram e o carcereiro e sua família foram salvos. O louvor é um ato de fé e move o céu. Então nós vemos que o louvor em meio à luta produz testemunho. Eles estavam sofrendo, estavam feridos, mas estavam louvando, cantando hinos a Deus. E durante o louvor, nós vemos que o louvor produziu testemunho. Nós vemos que Deus transforma prisões em oportunidade para a propagação do evangelho. Nós vemos que os demais prisioneiros foram alcançados através do poder da adoração, através do poder do louvor, mesmo nas adversidades. Então nós vemos que o sofrimento do cristão pode abrir portas para a salvação de outras pessoas. Ou seja, os demais prisioneiros e o carcereiro e toda a sua família foram salvas.
Então, o sofrimento do cristão, ele pode sim abrir portas para a salvação de outras pessoas. Aquele carcereiro, ele foi encontrado, ele e toda a sua família, eles foram salvos diante da sua aflição, queria até se matar. E Paulo e Silas disse: não precisa se matar, nós estamos aqui, estamos todos aqui. E ele, querendo entender o mistério, perguntou: o que eu faço para ser salvo? Aí é o momento que Paulo e Silas dizem: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então aquele homem foi alcançado. As portas da salvação foram abertas para aquele homem ou para aqueles homens. Então, qual é a aplicação prática que podemos extrair dessa lição? Nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Nossos ouvidos espirituais precisam estar afinados para ouvir a voz do Espírito. E é muito importante ser conduzido, direcionado ou redirecionado pelo Espírito Santo. Nós vemos que Paulo foi redirecionado, ouviu a voz e obedeceu, mas porque tinha sensibilidade ao Espírito. Outra lição, outra aplicação, nós precisamos ter coragem missionária. Nós precisamos identificar os Filipos, ou seja, as pessoas de Filipos que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam ouvir, conhecer o Evangelho de Cristo. Então, nós precisamos dar um passo de fé e compartilhar a mensagem de Cristo com alguém que esteja ao nosso derredor. Fé nas provações. Diante das dificuldades, lembre-se de que Deus está no controle. Confie. As prisões de sua vida podem se tornar oportunidade de testemunho, assim como aconteceu com Paulo e Silas. E nós vemos também a importância de louvar, mesmo em meio ao sofrimento. O louvor constante, ou seja, pratique o louvor mesmo nas circunstâncias adversas. Escolha adorar a Deus independentemente das situações. Como diz uma canção, se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E nós precisamos entender que o louvor abre portas espirituais e transforma o ambiente ao seu redor. Bom, conclusão. Com essa lição, nós aprendemos que a igreja avança quando obedece à direção do Espírito Santo. E nós precisamos entender que o Espírito Santo continua guiando a igreja, continua guiando a igreja hoje. Assim como guiou Paulo e seus companheiros, além das fronteiras da Ásia até a Europa, ele nos chama a ultrapassar fronteiras geográficas, culturais, pessoais, com fé e obediência. Então, que possamos, como Paulo, ouvir a voz do Espírito Santo, confiar em sua direção e avançar com coragem, levando o Evangelho a todo lugar onde ele nos enviar. Amém? Assim nós chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.